Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Business Drops, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e toda semana a gente traz aqui comentários, sobre questões técnicas a respeito do mundo dos negócios, mas também sobre notícias dos mais variados setores que podem impactar aí de alguma maneira a sua empresa, o seu planejamento estratégico ou a sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobusiness.com.br, onde eu semanalmente estou ali compartilhando alguns insights, algumas ideias, alguns conteúdos. Então, convido vocês a acessarem, visitarem, acompanharem este e outros conteúdos que a gente produz por lá. Conto com vocês. No nosso papo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre inovação, e principalmente por que as propostas voltadas para a inovação não costumam surtir os resultados esperados. Então, primeiro assim, o que é inovação? Inovação é uma palavrinha que caiu no gosto do público e do universo empresarial de maneira geral nos últimos 10 a 15 anos, principalmente pelo aumento excessivo da competitividade, pelo aumento excessivo da concorrência, que leva a empresas, de maneira geral, a terem produtos e serviços cada vez mais similares, mais parecidos, com pouco ou nenhum diferencial, que seja naquilo que está sendo ofertado e muito mais tendo que buscar esse diferencial, por exemplo, nas narrativas de comunicação, no posicionamento que adota, mas naquilo que ele oferece em si, no produto em si, na maioria das vezes pouco ou nenhum diferencial em relação aos seus concorrentes. Essa é uma realidade que a gente vê hoje em boa parte das coisas, dos objetos, dos produtos ou serviços que a gente consome, que eles atendem basicamente as mesmas funções, oferecem os mesmos recursos e muitas vezes o que gera um diferencial pode ser o design, pode ser a marca, pode ser a narrativa envolvida na comunicação daquela empresa, no que ela representa, mas os produtos em si trazem pouquíssimas novidades, e quando trazem uma novidade, quando alguém consegue pensar em algo diferente, isso é rapidamente copiado, replicado por empresas que estão ali atuando no mesmo segmento. Então, ter ofertas diferenciadas passou a ser um grande desafio dentro de qualquer projeto. Como a gente sempre fala aqui, independente de você estar falando de uma empresa, de um projeto com ou sem fins lucrativos, quando você oferece o mesmo que já está sendo oferecido por outros atores, por outros players desse mercado, é natural que, não havendo diferenciação, a conveniência comece a falar mais alto e, a nível de estratégia de negócios, normalmente a conveniência nos leva a fatores como proximidade, principalmente a preço, a facilidade de pagamento, facilidade ou condições de pagamento, negociação de maneira geral. Então, a indústria como um todo, os homens de negócios e empreendedores começam a olhar a inovação como uma possibilidade de você gerar coisas diferentes, gerar soluções melhores para problemas que já existem ou para problemas que de alguma maneira surgiram na nossa sociedade, até para soluções, para substituir soluções que já existiam, mas substituir de uma maneira melhor. E aí vem o problema, o principal desafio da inovação, o principal dilema, tem até 2 bons livros para recomendar sobre isso, que é você fazer com que uma estrutura, e aí falando como estrutura, como uma empresa ou um setor que é responsável por um produto ou por um projeto, fazer com que uma estrutura que já está totalmente orientada para um determinado tipo de oferta, para um determinado tipo de pensamento, para um determinado tipo de produto, para um determinado tipo de abordagem até ao mercado, e fazer com que toda ela se volte para um outro modus operandi ou para um outro modo de pensar, e isso acaba sendo muito difícil na prática. Embora na teoria você tenha aí N metodologias, N passo a passo para você pensar a inovação, na prática ela se torna difícil porque há um conflito ali sempre com o mundo real. Então, sempre a ideia que vai ser posta à prova, sempre a hipótese que vai ser testada em relação a algo que já está funcionando, mesmo que esteja com uma performance duvidosa, mas é algo que faz a empresa girar. E aí o grande desafio, não só nas pequenas e médias, mas nas grandes empresas também, é você
conseguir separar parte do teu esforço, que está ali tocando a operação. Então, normalmente, quem é o cara que pode ser bastante inovador? É o cara cujo negócio ainda não está funcionando, né? E ele não tem 1 milhão de coisas, de processos e de tarefas ali burocráticas, meramente administrativas, para dar conta, para fazer com que o negócio continue funcionando e o dinheiro continue entrando. Por outro lado, o cara que já está com o negócio funcionando, ele acaba tendo uma dificuldade muito maior de, como diz no dito popular, né, de desencostar a barriga do balcão para conseguir pensar em soluções diferenciadas, para conseguir até olhar um pouquinho mais para o mercado, para o consumidor e entender o que está mudando, o que está se transformando, o que pode vir a seguir, o que não está sendo bem entregue, né? Quais são as entregas que estão falhando, quais são os gargalos, aí, quais são os gaps, para tentar encontrar soluções melhores. Aqui a gente está falando muito da inovação voltada para o consumidor, mas você pode ter, obviamente, a inovação voltada para melhoria de processos administrativos, para melhoria, para aumento da produtividade, para aumento da qualidade, aumento da performance, enfim, tudo que está dentro da esfera ali do desenvolvimento daquele projeto. Então você tem uma questão que é o choque entre o que ainda não é, no caso, o que vai ser desenvolvido a título de inovação, a nível de inovação, ou tem uma tentativa disso pelo menos, e a realidade, né? O que já existe, o que a empresa tem que dar conta e o que o profissional tem que fazer no seu dia a dia. Então aquela história, você tem que pensar em inovação, mas ao mesmo tempo você tem uma pilha de tarefas ali meramente burocráticas que você está sendo muito mais cobrado. Então entre o que ainda não é e o que ainda é, obviamente, o foco, a energia vai estar toda nos problemas que já existem, nas coisas que essencialmente precisam ser resolvidas. E com isso, a inovação ou a iniciativa inovadora, vamos colocar assim, ela vai se perdendo, ela vai minguando, as equipes vão se dissolvendo, ou muitas vezes vão deixando o projeto de lado. Então são aqueles projetos que nunca andam dentro da empresa, porque na verdade o camarada entre entregar o que ele tem que entregar e entregar algo que ainda não é concreto, algo que ainda está em desenvolvimento, ele vai entregar o que ele tem que entregar, porque isso de alguma maneira garante a operação da empresa, que ela tenha continuidade e em última instância garante o emprego dele. Então esse sempre é o grande dilema e normalmente o que faz as propostas, as iniciativas voltadas à inovação emperrarem dentro das empresas. Ali é claro da falta de visão da liderança, falta de visão da gerência e por aí vai, que muitas vezes a inovação é muito usada no discurso, para fazer aquele discurso bonito, mas ela não tem qualquer efeito prático, não há de fato um direcionamento da estratégia empresarial e da própria condução operacional da empresa nesse sentido. Ainda sobre esse tema, e rapidamente, que esse episódio aqui já passou do tempo regulamentar, eu vou indicar aqui alguns livros que são clássicos sobre esse tema. Um é o Dilema da Inovação, tá? Do Clayton M. Christensen, que é um autor famoso na área, editado aqui no Brasil pela M Books. E O Desafio da Inovação, os autores são Chris Trimble e Vijay Govindarajan, esse editado pela Campus aqui no Brasil. E esse foi o nosso Business Drops de hoje. Eu sou o Bruno Garcia, você já sabe, me encontra nas principais redes sociais aí, no LinkedIn como Bruno Garcia, no Instagram como Bruno_Talk2Business. Podem me adicionar, mandem perguntas, que a gente vai responder perguntas aqui nos programas, nas próximas colunas. Não deixem também de assinar o feed do nosso podcast. Você nos encontra no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Ou diretamente no nosso site, talk2business.com.br. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no Business Drops da semana que vem. Até lá!